Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está vendo esse vídeo. A gente está aqui, mais uma aula 4. Nós estamos falando ainda um pouco sobre esse conjunto que é importante, o conjunto dos números naturais. E hoje eu quero trazer uma breve explanação, uma breve estudar matemática comigo ou com a professora dentro de um colégio onde fala através de uma metodologia, onde faz o aluno raciocinar. Gente, não é para qualquer um não, hein? Isso você está sendo abençoado com isso. Mas veja lá comigo. Então, a gente estava falando sobre o conjunto dos números naturais, que tem como objetivo fazer o quê? Qual é o objetivo desse conjunto? Contagem. Muito bem. Esse conjunto só serve para contar e para organizar. Então, por isso que a gente chama isso de mordomia, né? A gente tem condição, por exemplo, de saber a quantidade de pessoas dentro de um recinto, por exemplo, vamos dizer, dentro de um aniversário. Então, eu faço uma lista previamente. Eu ordeno essa lista, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Então eu estou usando ali o sistema ordinal, né? Eu tenho uma ordem e eu tenho às vezes até grau de parentesco, exemplo, né? Então ali eu levanto a quantidade de pessoas para quê? Para me organizar, para comprar o bolo, para comprar o refrigerante, para comprar o salgado, enfim. Então veja, é muito importante você saber que quando a gente está tratando de um conjunto chamado conjunto das naturais, ele tem como objetivo principal trazer para nós essa ideia de contagem, essa ideia de organização. Por isso, então, que cria esse sistema chamado de sistema de numeração, que a gente estudou, que é o egípcio, o romano e o indo-arábico. Depois nós passamos efetivamente para dentro do conjunto, falamos o que era crescente e decrescente, acredito que a professora deve ter comentado isso em sala. Aí você tem a possibilidade dentro do conjunto de fazer a comparação, né? Nós comparamos tudo e qualquer coisa. Meu tênis é melhor do que o fulano, a bola do fulano é melhor do que a minha, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Então a gente faz comparação toda hora e todo momento. Mas por que eu faço no conjunto natural? Para saber quem é o maior e quem é o menor. Eu tenho que ter essa ideia, eu preciso ampliar o meu estudo para dizer, olha, o que é mais interessante para mim, é isso ou isso? Porque diante da comparação eu tenho que fazer uma escolha e as escolhas são importantes no nosso dia a dia. As escolhas são importantes para que eu queira trazer uma informação, um resultado para mim. Então eu preciso saber fazer escolhas. Mas para escolher eu tenho que comparar. Então por isso que estuda isso dentro do conjunto dos números naturais. E hoje, nessa aula 4, eu tenho como objetivo principal trazer para você uma ideia muito legal que você vai usar para o resto da sua vida, que são as operações básicas da matemática. Então eu vou gravar isso em duas aulas, tá? Então eu estou falando primeiramente como adição e subtração, que são importantes para o nosso cotidiano, para o seu dia a dia, porque tudo que você faz você vai ter que somar ou você vai ter que subtrair, você tem que fazer conta. Eu vou no mercado, eu tenho que fazer conta. Eu vou no restaurante, eu tenho que fazer conta. Eu tenho que entrar no ônibus, eu tenho que fazer conta. Então tudo que nós fazemos, nós realizamos uma operação. E lembre-se, se for buscar a palavra-chave de operação é transformar, é mudar. Ok? Então, quando você tem uma palavra chamada operação, independente de qualquer ambiente que está sendo colocada essa palavra, entenda que tem que haver a mudança, tá? Então, você viu lá no quinto ano também, lá no quarto, no terceiro ano, você viu que existem, então, as operações básicas da matemática. E hoje eu vou tratar de uma operação chamada adição, né? Que tem suas propriedades, e hoje eu vou tratar também com a subtração. Então é uma inverso da outra. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. É importante você saber que quando nós estamos tratando de operações da matemática, nós temos que entender que tem uma operação que sobe, que engrandece, né, que aumenta, e tem uma grandeza que diminui. Então se eu olhar para a adição ela aumenta. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4, 4 mais 1 dá 5, ou seja, o número é crescente. E aí se eu tiro uma unidade, 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1 e 1 menos 1 dá 0. Então eu estou fazendo uma operação decrescente, eu estou diminuindo esse número. Então uma contribui com a outra, né? Então eu quero que você entenda que toda vez que eu tenho uma adição, eu tenho exemplo, né? Se eu tenho lá 210 mais 125. Gente, estou chovendo molhado, né? Operação de soma é mel na chupeta. Então, o que nós temos que entender e revisar sempre? Que você tem que respeitar a ordem do número. Então, unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Tá certo? Eu não posso deixar de usar mordomia, certo? Nesse
processo de operação. Porque se você coloca uma unidade na dezena, errou! Já era, já é, Elvis. Tá certo? E aí o que eu faço? Eu vou somar uma unidade com uma unidade, então 5 mais 0 dá 5, duas dezenas com uma dezena dá 3 dezenas e 2 centenas com uma centena dá 3 centenas. Então eu tenho 335. Observa-se que ele aumentou a uma progressão numérica. Então é uma das partes mais importantes da adição é que o resultado tem que ser maior do que as parcelas. Isso é de praxe. Ah, professor, mas isso eu sei, isso eu tô careca igual você de saber. Pois é, mas lá na frente, quando você estiver lá no finalzinho do Fundamental 2, início do médio, às vezes dá uma bugadinha e aí você esquece que o total tem que ser sempre maior que a parcela. Ah, não vou esquecer. Sei não, hein? Sei não. Mas enfim, então, quando eu tenho 210, nós chamamos isso de parcela, eu chamo isso de parcela e total, ok? Então o resultado de uma adição é o total, beleza? Muito comum, né? A gente vai comprar qualquer produto ali, a gente fala, pô, eu posso parcelar? Ah, então é isso. Isso, então eu pego o total do meu produto, né, que eu estou comprando e vou dividir em 5, vou dividir em 3, vou dividir em 10, dividir em 12, certo? Para quê? Porque no nosso sistema onde nós vivemos num país chamado Brasil, não vale muito a pena comprar à vista, vale a pena comprar a prazo. Porque eu não tenho dinheiro em abundância. Às vezes eu tenho que fazer um ajuste financeiro. Mas eu sei que a parcelinha, se eu tenho 335, vou falar isso lá na divisão, eu posso dividir isso em 10 vezes, vai ficar R$ 33,50. Então isso cabe no meu bolso. É uma parcelinha até razoavelmente barata, entende? Mas eu preciso entender o que é total. Então eu somo as parcelas e eu tenho sempre o total. A divisão então vai ser o contrário. Eu vou pegar o total e vou dividir isso em parcelas. Beleza? E vamos caminhar. Então, a adição, para ajudar nesses cálculos, então a matemática enxerga que existem umas propriedades específicas para essa operação. Muito importante quando nós tratamos propriedade, é algo próprio, é algo que pertence a algo. Então, quando eu tenho a propriedade, eu posso ter uma propriedade na adição chamada comutativa. O que é propriedade comutativa? É que quando eu mudo a ordem aqui, não altera o resultado. Olha lá. Ou seja, o que é comutativo? É troca. Então, se eu pegar 2 mais 5 vai dar 7, e se eu trocar, fica 5 mais 2 também dá 7. Então, a propriedade da adição, ela só vai funcionar se o resultado não mudar. Anota isso aí, põe o asterisco lá. Se o resultado mudar, a propriedade não é comutativa. Então, eu não aplico uma propriedade se eu não tiver o mesmo resultado se eu trocar as parcelas. Tá certo? Tem que entender isso, cabeça. Para você ficar ligado aí, ok? Elemento neutro também é outra propriedade. Se eu coloco lá 5 mais 0, o número não muda. Isso é muito importante você pegar e entender. Quando eu adiciono 0 em qualquer algarismo, o número não muda. Por isso que é chamado de elemento neutro. O resultado não vai mudar, assim como a propriedade comutativa, se eu troco a ordem, também não muda. Então tem que ficar ligado aí, cabeça. E aí, a associativa é que o resultado, se eu chegar e falar 2 mais 5 mais 2 mais 3. Então, primeiro, você já estudou que nas expressões numéricas eu tenho que fazer primeiro o parêntese. Então, vai ficar 5 mais 3 dá 8 e 8 mais 2 dá 10. É ou não é? Ok. Então, agora aqui eu vou trocar. Ó, vou tirar o 2 daqui, vou botar aqui dentro e aqui eu vou botar o 5. Então, eu mudei o algarismo, estou associando uma outra adição. Então, vou lá. 2 mais 3 dá 5, 5 mais 5 dá 10. Então, veja, as propriedades que nós usamos na adição, ela não pode mudar o resultado. Professor, e se mudar o resultado? Não estou usando a propriedade. Beleza? Tem que ficar ligado. Anota isso aí, põe um asterisco lá. Tá certo? Qualquer dúvida, você procura no livro lá que ele vai falar justamente o que eu estou tratando aqui com você. Tranquilo? Beleza? Muito bem, então essa aqui são os elementos, né? São as propriedades desses elementos que constituem então uma adição. Então ela tem propriedade, é única e exclusiva da adição. A subtração já não tem propriedade. Nossa, por quê? Porque eu tenho dificuldade, por exemplo, de somar, de subtrair, por exemplo. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Agora a gente está na subtração, ok? Então, subtração está a ideia de diminuição. Eu estou tirando, eu estou subtraindo.
Eu tenho 5, do 5 eu tiro 2, fica 3. Algo muito simples, né? Você trabalhava isso lá no Fundamental 1. Agora você é Fundamental 2, né? Agora você é verdinho, né? Já dá para olhar para o amarelinho e falar assim, e aí, piazada, agora eu sou verdinho, qual é? Tá ligado? Entendeu? É mais ou menos isso. Então, você já não tem mais aquela ideia de ficar 5 menos 3, 2, ai 2, ai... Não tem mais que usar o dedão, você tem que usar a cachola. Usa a cabeça, por isso que eu chamo você de cabeça. Você é fera. Ok? Então, subtração, eu vou, por exemplo, se eu quiser aplicar a propriedade comutativa. Tá? Então, eu vou pegar lá, 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3, é o que nós estávamos falando aqui. Então, o que é propriedade comutativa? É a troca. Então, tem que manter esse resultado. Isso segundo a propriedade, tá certo? Então, se eu chegar lá 2 menos 5, você vai ver no ano que vem que isso aqui vale menos 3. Eu estou devendo 5 para o João, paguei 2 para ele, continuo devendo 3. É o mesmo número? É o mesmo número? Não. Então, não é propriedade. Então, a propriedade comutativa para a subtração não existe. Não existe. Ok? Não tem. Não tem. Por quê? Porque 3 não é igual a menos 3. Então, como eu tenho a adição, se eu troco, eu posso ter o mesmo resultado, já na subtração, se eu troco, eu tenho resultado diferente. Então, eu não posso aplicar a propriedade comutativa na subtração. Beleza? Muito bem. Elemento neutro. 5 menos 0. 5 menos 0 dá 5. É ou não é? Opa! Então eu tenho uma propriedade de elemento neutro. Sim, mas por que você colocou que não tem, então, seu professor doido? Eu coloquei porque você sabe que 5 menos 0... eu posso até considerar que é elemento neutro, mas é algo que você vai saber intuitivamente, ou seja, eu sei que 5 menos 0 é 5. Eu tenho 5, não tem nada para tirar, então continuo com 5 balas. É algo natural, né? Agora, associativa. Se eu chego lá e falo 5 menos 2. Então vamos lá, estou fazendo a propriedade associativa da subtração. Então, 5 menos 2 dá 3. 5 menos 3 dá 2. É ou não é? É, né? Ok. Agora eu vou trocar. Então, eu tenho propriedade associativa? Tem. Mas eu gosto de colocar que como a gente não vai fazer na subtração usar a propriedade, a adição e a multiplicação até a gente tem condição de colocar essas propriedades. Mas vamos imaginar, né? Imagine que você não vai precisar usar o elemento neutro e associativo. Você não vai conseguir fazer isso. Porque você sabe que subtrair de um número natural, ele sempre vai dar um número natural. É ou não é? Mas eu posso considerar, professor, que eu tenho o elemento neutro e associativa na subtração? Até pode. Mas vamos imaginar que a subtração, por estar tirando um elemento, um algarismo, uma quantidade de um maior, né? A gente está pegando o maior e está tirando do menor, tá certo? Então a gente considera-se que não existe propriedade para aplicação quando eu estou tratando da subtração. Mas estou mostrando para você que tem, tá? Mas vamos considerar que não tenha, ok? Porque a gente está tirando coisa... você é 5 e eu sou 2, então você está tirando 2 unidades de mim. Então você vai ficar com 3, tá? Então eu estou tirando de você, tá? Eu, menor, eu tiro do maior, tá certo? Essa é a ideia. Muito bem, vamos avançar. Então, para você fazer a subtração, por exemplo, a gente coloca lá 235 menos 198. Vou colocar aqui, vou tirar o 2, vou botar aqui, vai ficar 2, e aqui vai ficar 5. Vamos lá, 5 menos 5, 0. 2 menos 0, 2. Professor, primeira coisa que eu tenho que avaliar na subtração, como que é o nome desses termos está aqui? Esse camarada chama-se minuendo, é um nome estranho, né? Subtraindo, e aqui é resto ou diferença. Lembre-se que esse símbolo aqui é de diferença. Então, para que haja uma subtração de um conjunto natural, o número que está aqui em cima tem que ser maior do que aqui embaixo. Se isso acontecer, você tem resto ou diferença. Mas se for ao contrário, eu não tenho como tirar. Como é que eu vou tirar 235 de 198 que não tem? Entende? Então, esse raciocínio você tem que ter em mente. Eu só posso tirar alguma coisa de algo maior. Então, o maior sempre tem que ficar em cima. Tá, muito bem. Aqui eu também estou respeitando unidade, dezena e centena.
E aí você aprendeu com o professor que nós temos a oportunidade então de pegar emprestado do vizinho. Te pergunto, emprestar é bom ou é ruim? Emprestar é bom ou é ruim? Ah, é bom, professor, porque a gente tem que amar o próximo como a gente se ama. Mas se eu chegar e perguntar para a piazada aqui, ô piazada, alguém tem PlayStation, eu quero jogar o FIFA 23, alguém me empresta para passar o final de semana? Duvido que alguém vai me emprestar, duvido. Então emprestar é algo muito particular da pessoa. Então se imagina aqui nesse sistema, nesse circuito, se eu tenho condição, por exemplo, de fazer a subtração. Então, eu posso tirar 8 de 5? Posso tirar 8 de 5? Não, então tem que emprestar do vizinho. Então, como é que você aprendeu isso? Você vai lá, corta aqui vai ficar valendo 2 dezenas e empresta uma dezena. Ah, agora eu consigo tirar 8 aqui do 15. 8 menos 15 dá 7, muito bem. Eu tiro 8 de 15, sobra 7. Aqui ficou 2 dezenas, dá para tirar o 2, dá para tirar o 9? Não, então pega emprestado aqui vai ficar valendo 1 e aqui vai ficar valendo 12. Dá para tirar o 9 do 12? Dá, sobra, certo? Tranquilo? Olha aí que beleza. Tranquilo? Então tá bom. Muito bem. Dá para fazer outra coisa também. Veja, se eu pegar esse mesmo número, 235 menos 198, é ou não é? Se eu chegar, eu posso fazer isso, tá? Mas isso aí é um outro nível de glória, mas você pode fazer isso também. Se eu acrescentar 2 unidades, aqui vai ficar 200. Muito bem. E se eu acrescentar aqui 2 unidades, aqui vai ficar 237. Então, mas professor, calma aí. Peraí que eu vou dar uma olhada mais de perto no vídeo, igual eu estou fazendo aqui. Presta atenção. Eu mudei o número? Mudei. Continua na diferença? Continua, porque 237 é maior do que 200. Mas por que você fez isso? Porque aqui facilita o meu cálculo. Eu já falei isso nos outros lugares que eu trabalhei, que matemática você pode brincar com ela. Olha que legal. Não é só brincar com o seu PlayStation, não é só brincar de jogar bafo na hora do recreio, cabeça. Dá para brincar também com a matemática sem perder o valor. Então, se eu acrescento 2 unidades no minuendo, eu também posso acrescentar 2 unidades no subtraindo. Eu só não posso fazer isso. Eu acrescento 2 aqui em cima e acrescento 1 embaixo. Tem que ser igual para os dois. Por que você está fazendo isso? Porque fica fácil fazer a subtração. Olha só, quanto que é 7 menos 0? 7. Quanto que é 3 menos 0? 3. Quanto que é 2 menos 2? 0. Não é o mesmo valor que está aqui? É isso. Entende? Eu posso fazer a subtração de uma forma mais tranquila. Tá? Então, é uma forma também de você fazer uma subtração do que ficar emprestando para o vizinho. Empresta o vizinho, vizinho, me dá uma dezena aí. Aí o outro pega, põe isso aqui, puxa, está faltando na dezena, ou centena. Quer dizer, eu tenho que emprestar de alguém maior do que eu. Ou seja, a unidade é menor do que a dezena e a dezena é menor do que a centena. Por isso que existem as classes. Então por isso que em geografia eu estudo classe social. Tem a alta, tem a média e tem a baixa. Então eu estou começando a entender por que é isso. Infelizmente é isso, existem classes. Existem classes na ciência de reino, filo. Existem as classes gramaticais? Existe, tem que entender isso. Por que não seria diferente aqui na matemática? Você tem que começar a entender que tudo isso que você estuda, você tem que linkar, tem que jogar isso na sua realidade, passar pelos 4 passos e fazer essa reflexão. Professor, eu só tenho 11 anos. Cara, e daí? É a idade mais importante porque você está em processo de caráter, você está em processo de trabalho, tem que trabalhar, tem que ralar, tem que regaçar as mangas. Porque é importante para a sua vida acadêmica. Fica a dicona aqui do professor Marcos. Beleza? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, novamente, só para a gente finalizar esse processo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, dos 2.347 mais 1.200. Eu tenho 1.000 mais 999. Eu tenho 3, 4, 5, 7 menos dos 2.315. Exemplo, tá? Para a gente fechar essa aula aí. Então, eu posso armar, vou apagar aqui, ok? Vou apagar. Não sei se vocês já copiaram, eu vou dar o tempo para você dar o print. Dá o print. Isso. Muito bem.
Então, tá aqui. Vou armar a continha aqui para a gente ter essa noção de como é que funciona isso. Então, é 2.347 mais 1.200, tá certo? Respeitei, então, as ordens, tá certo? Então, 7 mais 0 dá 7, elemento neutro. 4 mais 0 dá 4. 3 mais 2 dá 5. E 2 mais 1 dá 3. Lembre-se, na adição, as parcelas têm que ser menor do que o total. Óbvio. Isso tem que ser óbvio. Tem que ser óbvio, cabeça. Tá bom? Então tá lá. 3.547. Muito bem. Vamos para a próxima. 999. Unidade, dezena e centena. Beleza. 9 mais 0 dá 9, dá 9, dá 9. Ah, isso é fácil, professor. Como tem 0 aqui, eu só acrescento esses 999. Isso. Muito bem, tá vendo? Você está sabendo. Ah, você faz continha fácil. Não é continha fácil. Eu estou exercitando de como fazer o processo, o algoritmo de como agir na adição. Tá certo? E aí, por último, eu tenho 3.457 menos 2.315. Agora eu vou avaliar. Vale a pena eu jogar esse camarada para 60? Vale a pena? Então vamos lá. Se eu acrescentar 3, eu acrescento aqui 3. Então eu vou fazer aqui, ó. 3.460, porque 57 mais 3 é 60 e 15 mais 3 é 18. Fica um pouco melhor, né? Por exemplo, 10 menos 8 dá 2, tirei aqui emprestado, ficou 5. Então 5 menos 1 dá 4, 4 menos 3 dá 1 e 3 menos 2 dá 1. Então aqui é 1.142. Aqui poderia fazer mais fácil também, né? Ó, 7 menos 5 dá 2, 5 menos 1 dá 4, 4 menos 3 dá 1 e 3 menos... Então, veja, o resultado quando eu faço essa adição, mesmo eu tendo uma conta de subtração, isso é a dica do professor. Não estou falando para você seguir isso quando for fazer uma prova, quando você está dentro da sala de aula, tá? Então, segue o que a professora está passando para você. Não se atenta a esse método que eu estou fazendo aqui. Mas é importante que você saiba que é legal, que você tem uma outra forma também de fazer a subtração, tá bom? Essa é a dica do professor, beleza? Então, basicamente, vou encerrar essa aula aqui, a aula 4. Então, a gente falou um pouquinho sobre a adição, falamos um pouco sobre subtração e qual a importância de saber, então, essas propriedades dessas operações básicas da matemática, tá bom? Eu encontro você na próxima aula. Um beijo no seu coração e até a próxima.